Paz, irmãos, tudo bem com vocês? Passando aqui para trazer mais uma mensagem da Palavra de Deus. Eu estava meditando sobre as festas de Israel e eu gostaria de dividir com vocês esse pensamento. A Palavra de Deus em Levítico, no capítulo de número 23, ele traz as ordenanças de Deus para que o povo de Israel viesse festejar. E as festas que Deus ele deu para Israel, elas têm um significado em Cristo Jesus. Vejamos, a primeira festa que Deus deu para Israel, ainda lá no Egito, no capítulo de número 11 de Êxodo, fala que o povo de Israel estava cativo. E antes de Deus mandar a última praga, o último juízo sobre a terra do Egito, para que assim Faraó deixasse o povo ir para o deserto para adorar a Deus, Deus ele enviaria o seu anjo do juízo para que os primogênitos do Egito eles fossem mortos, menos os primogênitos de Israel, porque estariam protegidos por Deus mediante a ordenança de Deus da Páscoa. E a palavra Páscoa significa passar por cima. Deus, ele disse para o povo de Israel pegar um cordeiro ou um cabrito conforme o tamanho da família e eles fizessem um assado, comessem aquele cordeiro conforme a quantidade de pessoas por família. Se fosse uma família grande, que pegasse um cordeiro maior. Se fosse uma família pequena, que pegasse um cordeiro pequeno conforme a quantidade de pessoas. Mas nada poderia sobrar. O que sobrasse deveria ser queimado. Então nós percebemos que Deus ele disse para o povo que pegasse o sangue e passasse nos umbrais da porta e nas vergas das portas, porque quando o anjo da morte passasse, não atingiria os primogênitos de Israel. E assim aconteceu. E o interessante aqui é que o povo de Israel ele comeu com o calçado nos pés, com a roupa no corpo e com o cajado na mão, porque eles teriam que sair apressadamente do Egito. E tem um entendimento sobre isso. E aqui eu já percebo que a igreja ela estará na tribulação. Mas veja bem que a Páscoa ela simboliza o Cristo. Sim, Jesus, a palavra diz através de Isaías que como um cordeiro mudo ele foi ao matadouro. Jesus é o verdadeiro cordeiro, porque o povo de Israel tinha que pegar um cordeiro puro, sem mácula, sem mancha alguma, assim como os cabritos, sem mancha alguma, sem mácula. Jesus foi o único homem enviado por Deus, gerado pelo Espírito de Deus e viveu como homem, Deus na terra. Ele não teve pecado e ele, pelo seu sangue, nos purificou de todos os pecados. Sim, o cordeiro simboliza a Cristo, o verdadeiro cordeiro que foi mudo ao matadouro. Então a festa da Páscoa simboliza o Cristo sacrificado. Agora nós vemos também a festa dos pães ázimos, que acontecia dentro da festa das Páscoas. Os pães ázimos, eles eram sem fermento. Ora, quando o povo de Israel ele estava lá no Egito ainda, que ele estava sacrificando o cordeiro, como Deus havia dito no capítulo 11 de Êxodo, eles também deveriam fazer pães. Só que o pão, ele não ia dar tempo de levedar a massa, ou seja, da massa crescer. Então eles teriam que comer apressadamente. Então o pão que eles comeram foi um pão sem fermento, foi um pão sem mistura. Nós poderíamos dizer assim aqui que a palavra de Deus ela é imutável e ela é uma palavra sem mistura e não precisa adicionar ou acrescentar alguma coisa na massa, na palavra, para que ela venha ficar de acordo com a sua vontade. A palavra de Deus, ela é como ela é. Ela é pura, ela é santa e é pacífica. O próprio Cristo, no capítulo 19 de Apocalipse, a partir do verso 9 em diante, ele é chamado de
a palavra de Deus. Este é o nome dele, a palavra de Deus. A palavra de Deus vai dizer que a festa dos pães asmos, elas simbolizavam também e traz o entendimento o quanto o povo do Egito tornou amarga, tornou sofrido a vida do povo de Israel no Egito através do trabalho forçado. Este era o significado da festa dos pães ázimos. Agora nós também olhamos e vemos a festa das primícias. Sim, a festa das primícias, quando o povo ele iria colher, ele tinha que trazer tudo o que era o melhor para Deus. Sim, o melhor nós temos que dar para Deus, o melhor do nosso tempo, o melhor do nosso louvor, o melhor da nossa adoração, o melhor do nosso intelecto, da nossa inteligência, do nosso sono, de tudo aquilo que nós fizermos. Nós temos que dar o melhor para Deus. E o melhor da colheita, do fruto, as primícias, teriam que ser trazidas diante de Deus. E quando nós olhamos para as primícias, nós estamos falando do próprio Cristo. Nós estamos falando de Jesus, porque Ele foi o primeiro que ressuscitou dentre os mortos. Ele foi as primícias, Ele foi oferecido como sacrifício vivo, mas ninguém tirou a sua vida. Ele a deu para reavê-la. Jesus é as primícias, aquele que desceu o mais profundo para depois tomar a chave da mão do diabo, a chave do inferno e da morte. E Ele ressuscitou, ressurreto. Jesus, Ele ficou durante 3 dias no seio da terra, mas Ele retornou. A nossa esperança é viva e a nossa esperança não morre. Jesus é simbolizado na festa das primícias. Ele é o primeiro entre os mortos que ressuscita e não voltará a morrer. Vemos agora, então, a festa dos Pentecostes. A festa do Pentecostes, Pentas significa 50, que acontecia 50 dias depois da festa da Páscoa. O Pentecostes, ele simbolizava a descida do Espírito Santo sobre a igreja, mas simbolizava antes a provisão de Deus para o povo de Deus, para o povo de Israel. Deus sempre foi fiel com seu povo, mesmo o povo de Israel sendo um povo desobediente. Deus sempre estava do lado do seu povo. Deus sempre trazia a solução, a salvação através de Jesus. Veja bem que a festa de Pentecostes simboliza a providência de Deus. Ou seja, o povo ele se alimentava do melhor e através do alimento o povo recebia força, recebia vigor no seu corpo físico. E da mesma forma como recebia um vigor no corpo físico, Deus agora, na festa de Pentecostes, 50 dias depois que Jesus havia ressuscitado e depois de 10 dias que ele havia sido elevado aos céus, ele envia a presença do seu Espírito Santo. E agora o Espírito Santo, ele promove uma ação sobrenatural na vida dos discípulos de Deus. E eles começam fazer as primeiras colheitas de almas. Sim, as primeiras festas, a festa da Páscoa, a festa dos pães ázimos, a festa das primícias e a festa dos Pentecostes, elas nos revelam a primeira vinda de Cristo sobre a terra. Olha como é interessante e como é poderoso esta revelação de Deus. Nós vemos aqui a revelação da primeira vinda de Cristo. Sim, desde o momento em que Cristo começa o seu sacerdócio, aos 30 anos de idade, e durante 3 anos e meio, que foi o tempo que durou o seu sacerdócio, Jesus, ele se revela como um cordeiro mudo que foi para o matadouro na festa da Páscoa. Ele foi aquele que se revela nas festas dos pães ázimos, sem fermento, nada de sufocamento. Ele se revela através da festa das primícias, o primeiro entre os mortos ressurreto. E ninguém pode tornar a matá-lo,
porque Ele vive para todo sempre. Ele é aquele que se revela através da descida do Espírito Santo, da providência de Deus, que provê todo o poder, toda a autoridade, toda a unção e toda a graça, para que agora a Igreja de Cristo ela possa transmitir, não somente em Jerusalém, não somente em toda Samaria, mas até os confins da terra, a verdadeira palavra, anunciando o Evangelho de Cristo. Então, eu gostaria de deixar esta mensagem para vocês. As primeiras 4 festas, elas simbolizam as primeiras chuvas, assim como também simbolizam as primeiras colheitas e também simbolizam o plano de Deus através de Cristo na sua primeira vinda e o seu sacrifício para com a humanidade. Um sacrifício que não pode ser refutado, um sacrifício que não pode ser corrompido e um sacrifício que não pode ser sobreposto. Ele é único e verdadeiro, e é através do sacrifício de Cristo e a nossa fé nele que nós cremos que depois da tribulação, Cristo ele voltará. Por falar em depois da tribulação, perceba que quando o povo de Israel ele é liberto através da mão de Deus sobre a vida de Moisés, Israel simboliza a igreja. Israel estava dentro do Egito. Veja bem que Israel ele contemplou, ele viu todas as pragas e os juízos que Deus mandou sobre o Egito, porque Israel estava lá. Mas mesmo Israel estando dentro do Egito, Deus ele socorreu o seu povo. Deus, com a marca do seu sangue sobre os umbrais, sobre as vergas das portas, ele não permitiu que o seu povo viesse a perecer. Isto não significa que muitos dos servos de Deus não irão ser feitos mártires no tempo das 2 testemunhas em Apocalipse 11. Sim, muitos dos filhos de Deus serão martirizados, morrerão, mas a igreja, muitos serão guardados pela presença e poderosa mão de Deus. Por que não? Deus é poderoso para abrir o mar, Deus é poderoso para fechar o céu através da oração de Elias, e Deus voltava a abrir o céu para que chovesse através de um homem. E a Bíblia diz em Tiago que Elias era um homem comum como nós, mas quando orava, Deus ouvia, Deus mandava fogo do céu através de Elias. Deus fazia as águas se transformarem em sangue através de Moisés. E o mesmo Espírito de Deus que estava, o mesmo poder e unção do Espírito de Deus que estava sobre a vida de Moisés e sobre a vida de Elias, estará sobre a vida das suas testemunhas no Apocalipse, lá na tribulação, tanto na primeira semana até o final da última semana profetizada por Daniel. Irmãos, esta é a mensagem que eu gostaria de deixar sobre as 4 primeiras festas de Deus que foi dada para Israel, que prefiguram, que trazem a nossa memória, que trazem um ensinamento sobre a primeira vinda de Jesus, através da festa da Páscoa, festa dos pães asmos, da festa das primícias e da festa dos Pentecostes. Que Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus.